Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo em outros horários. Meu nome é Daniel Wolff, eu vou apresentar uma palestra sobre TDD e automação de testes em APIs REST usando Tavern. Esses são os tópicos que eu vou cobrir. Eu trabalho numa empresa chamada Ecore, é uma multinacional brasileira. A gente tem escritórios em diversos lugares do Brasil e em alguns países. Eu faço parte do departamento de Code Lab, que é a parte de desenvolvimento de software. Aqui tem alguns slides da empresa. A gente tem escritórios em Porto Alegre, São Paulo, México e White Plains, Nova York. Esses são alguns dos clientes que a gente atende. E a Ecore é dividida em três branches, né? Basicamente, a gente tem a parte de consulting, para dar consultoria. A gente também tem a parte de Code Lab, que é a parte que eu faço parte, onde a gente faz desenvolvimento de software, faz desenvolvimento personalizado também, e a gente faz outra coisa chamada de aumento de times. Então, a gente pega um time de desenvolvimento que já existe numa empresa e a gente coloca outros desenvolvedores lá para ajudar no trabalho. E a gente também tem uma parte de technical support. Hoje, a Ecore é autorizada de suporte para a empresa Atlassian. A Atlassian é uma empresa bem conhecida no mercado de TI. Ela é responsável pelo software Jira, o Confluence e outros softwares. E a gente é responsável por todo o fluxo de GMT-3, é a responsabilidade da Ecore. E esse é o nosso footprint global. A gente é uma das melhores empresas para trabalhar. A gente também tem o fundo de pledge 1%. E a gente é um Platinum Solution Partner da Atlassian. Sobre mim, eu sou, como eu disse, sou desenvolvedor Python Senior na Ecore desde 2019. Eu sou desenvolvedor full stack de ASP, PHP e Python desde 2003 e membro da comunidade de software livre desde 2009. Eu começo a contar ser membro da comunidade de software livre em 2009 porque foi a vez que eu tirei o Windows fora da minha máquina e instalei o Linux para usar para sempre. Por isso que eu marco 2009 como esse momento. Também sou especialista em infraestrutura de GNU Linux desde 2010 e sou especialista em virtualização com VMware, plataforma VMware, desde 2014. Bom, vamos lá. O que é o Tavern, né? Basicamente, antes de eu abordar exatamente o que é o Tavern, e até faltou um slide aqui por minha culpa, eu iria entrar numa introdução ao TDD, mas a Carolina, a minha palestrante anterior, ela fez isso tão magistralmente, deu um tutorial tão legal sobre TDD, que eu acho que eu vou pular essa parte, entende? TDD, para quem não sabe, TDD é a abreviação de Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a testes. Basicamente, o que isso significa? Que toda feature que for implementada, toda característica nova que for implementada num software, ela precisa ser testada antes ou depois. Então, a ideia é fazer o teste, validar esse teste para que o teste fale ou dê certo, e com base nisso se melhora o software, e isso gera um processo contínuo, como aquele slide que a Carolina mostrou ali. É um processo contínuo para integração automática, e aí entram outras tecnologias que eu não vou detalhar aqui agora. Mas, basicamente, o TDD é isso. O que é o Tavern, que é a coisa sobre a qual eu vou falar hoje de tarde com vocês? Basicamente, o Tavern ele é um plugin para o PyTest. O PyTest é um framework de testes para o Python, é um dos mais populares, e este Tavern é um software que ele é um plugin para o PyTest. O que ele entrega? Ele entrega, basicamente, um framework de teste para APIs REST. Ele também testa outros protocolos, um protocolo bem popular que está sendo usado agora no domínio de IoT, de Internet das Coisas, né? É um protocolo chamado MQTT. Basicamente é um protocolo de troca de mensagens um pouco mais trimmed down, ele é mais simples para fazer que funcione em dispositivos com capacidade reduzida de memória, de processamento, enfim. Então, o Tavern, ele consegue conversar
tanto com APIs REST, ou seja, usando protocolo HTTP, como usando protocolo MQTT também. Ele é muito extensível, super simples de configurar e usar, e ele também tem um sistema de plugins dentro dele próprio. Então, tu pode fazer plugins para o Tavern, que é um plugin para o PyTest. Inception de plugins. A primeiro release desse software foi em 2017 e vem sendo usado por centenas de empresas desde 2017. E ele é entregue numa licença MIT, como a gente pode ver aqui. Como é que o Tavern funciona na prática, né? O Tavern funciona assim. Ao invés de escrever... Hoje, quando a gente faz TDD, principalmente quando a gente está trabalhando na área de Python, que é a minha especialidade, a gente faz TDD codificando os testes usando a linguagem Python, né? Então, a gente precisa codificar o software em Python, e para testar esse software em Python, a gente também codifica em Python, né? O Tavern, ele fornece uma alternativa aqui, uma alternativa extremamente interessante. Eu vou explicar para vocês por que ela é tão poderosa e interessante. E é por isso que me interessou e me motivou a fazer essa palestra sobre ele. Basicamente, o Tavern, tu entrega para ele arquivos com a extensão YAML. O YAML é um arquivo de descrição, né? Um arquivo simples, com formato super simples. E uma das melhores intenções do formato YAML é permitir que se humanize a leitura do arquivo, ou seja, um humano lê o YAML e entende, e uma máquina lê o YAML e também entende. Então, a ideia é fornecer para o Tavern alguns arquivos em formato YAML, e com base nesses arquivos, esses arquivos têm que ter o que dentro deles? Eles devem descrever quais são os endpoints das APIs REST que tu pretende testar, né? E quais são as expectativas, quais são as respostas, as responses que esse endpoint deve gerar. Então, a ideia é que, basicamente, a gente possa integrar a resposta desse arquivo YAML. A ideia é descrever o teste em formato YAML. Quando o teste estiver descrito em formato YAML, isso é mais do que suficiente para que o Tavern rode os testes dele e forneça para a gente os resultados usando o próprio PyTest, né? Mas isso é só a ponta do iceberg, tá? O PyTest permite um monte de coisa diferente. Eu vou mostrar algumas delas para vocês aqui. Uma das coisas que ele permite é que tu pode, por exemplo, nem todos os endpoints são simples de acessar. Às vezes tu tem endpoints que são ligados uns aos outros e um depende da resposta do outro para que o teste passe e não falhe. Então, o Tavern permite isso. O Tavern também permite que tu escreva uma função em Python, se for necessário, para incrementar o formato de uma determinada resposta de um endpoint da API. E ele também permite troca de token JWT, que é uma coisa bem que está sendo utilizada bastante hoje para fins de segurança. E conseguem fazer interpretação de respostas bem complexas, entre vários outros detalhes aqui. Mas o grande pulo do gato, o grande diferencial do Tavern é o seguinte: a pessoa que tá descrevendo os testes, ela não precisa saber a linguagem Python. Ela pode apenas descrever os testes usando o formato YAML, e esses testes vão rodar e ser validados de maneira correta dentro do framework do PyTest. Esse para mim, parece ser o grande diferencial do Tavern. Como é uma biblioteca um pouco antiga, nos tempos de hoje, né, 3 anos já é bastante tempo, ela é muito estável e ela tem diversos recursos bem legais. Agora, mais para o final da palestra, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui de um teste de exemplo que eu montei. Bom, como eu falei, né, o Tavern funciona com arquivos YAML simples e declarativos que descrevem os endpoints e as respostas produzidas por eles. Não precisa criar Python para criar esses contratos válidos, só YAML, e ele é extremamente extensível, customizado e cheio de recursos adicionais. O que o Tavern especificamente pode fazer? Uma das coisas que ele pode fazer é criar um conjunto de testes só definindo endpoints e respostas usando o arquivo em formato YAML. Obviamente que tu pode tornar isso mais complexo, como eu já falei antes. E o que acontece? Outra característica interessante do Tavern, como ele é um plugin para o Python, para o PyTest, ele é como se ele estivesse funcionando por debaixo dos panos, né? Então, todos os superpoderes que a gente já está acostumado a utilizar usando o PyTest, eles vão estar disponíveis para ti no framework do Tavern também.
Então, facilita em termos de automação, quando tu precisa fazer um canal de integração contínua, de automação para testes e tudo mais, isso aí facilita bastante. E outra coisa que o Tavern faz especificamente é produzir testes com maior significado e eficiência e que, consequentemente, são mais fáceis de ler. De novo, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Uma pessoa, mesmo que ela não tenha conhecimento de Python, da linguagem Python especificamente, ela pode redigir um contrato em YAML dizendo, esse é o endpoint que eu quero bater, essa é a resposta que eu estou esperando, esse é o formato, tem que me entregar pelo menos isso, ou exatamente essa resposta. E com base nisso, os testes são criados automaticamente. Bom, vamos para a demonstração, né? Que é a parte interessante. Deixa eu só tirar da tela cheia aqui. Ok. Basicamente, a gente está vendo aqui, eu criei uma pasta para um projeto específico aqui do Tavern, tá? Vocês podem ver que tem dois scripts com a extensão .sh ali, um script chamado sample customer e outro sample music.sh. Para fins de exemplo aqui, eu vou usar só o sample music, mas basicamente eu vou tentar mostrar para vocês o que eu montei aqui. Eu montei uma API de teste usando algumas ferramentas com as quais eu já estou acostumado a usar, e eu vou descrever essas ferramentas para vocês aqui. O arquivo Python que eu vou executar para fazer a API funcionar é esse arquivo chamado sampleapi.py, ok? E o que o sample customer e o sample music fazem é apenas dizer para mim quais as tabelas que eu quero que estejam disponíveis naquela API para fazer a consulta de maneira dinâmica. Eu me aproveitei de diversas ferramentas que já estão no mercado, que são open source também, para poder fazer essa demonstração aqui para vocês. Bom, uma das ferramentas que eu utilizei foi uma ferramenta que eu uso há muito tempo, já chamada TheBeaver. O TheBeaver é um software para gerenciamento de banco de dados, ele é compatível com diversos formatos, eu uso no trabalho, uso ele há muitos anos. Aqui a gente pode ver todas as tabelas que estão disponíveis nessa base de dados de exemplo aqui, nesse Tavern Sample Database. Esse arquivo é um arquivo SQLite, tá? Formato SQLite. Procurei fazer uma coisa bem simples para ficar bem didático. E aqui a gente tem algumas tabelas, né? A gente pode ver aqui a tabela Album, Artist, Genre, Media Type e Track. Essas tabelas são as tabelas específicas do exemplo do Sample Music, tá? E do exemplo Sample Customer, eu estou usando essas 4 tabelas aqui, que é o Customer, Employee, Invoice e Invoice Line, ok? Os dados são de exemplo e a gente tem alguns exemplos legais aqui. Outra ferramenta que eu utilizei para fazer os meus próprios testes internos aqui, enquanto eu estava montando aqui a apresentação para vocês, é uma ferramenta que eu já venho utilizando também há algum tempo, chamada Insomnia. O que o Insomnia faz? Insomnia é um cliente de HTTP. É um cliente bem completo, ele é muito parecido em termos de usabilidade com uma outra ferramenta muito popular chamada Postman. Me agrada mais, pessoalmente, o Insomnia, porque eu acho a interface dele um pouco mais elegante, mas a experiência do usuário é muito, muito parecida. Basicamente, o que a gente tem aqui na esquerda são uma lista de endpoints que podem ser acessados, e eu já configurei uma URL lá para o meu localhost aqui para poder rodar aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar a demonstração aqui, ó. Vou executar o arquivo samplemusic.sh. Então, vamos fazer uma câmera lenta aqui que vamos aproveitar bem esse tempo. Basicamente, o que o samplemusic.sh fez? Vamos dar uma olhada nele aqui por dentro, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou executando o arquivo sampleapi.py, que eu peguei emprestado lá de uma biblioteca que eu estou utilizando, chamada Saffers, S-A-F-R-S, uma biblioteca muito útil. Basicamente, o que ela me permite fazer? Ela permite que eu descreva modelos usando o SQL Alchemy, que é uma biblioteca para ORM, para abstração de banco de dados bem popular do Python, e com base apenas na URI do banco de dados, que é isso aqui, né? Ele lê as tabelas que existem dentro desse banco de dados e produz para mim um arquivo de models contendo toda a descrição necessária em formato do SQL Alchemy. Com base nisso, o Saffers, que é essa biblioteca, ela interpreta esse arquivo de models e gera para mim uma API de forma automatizada, com documentação usando Swagger, ou como se chama agora, OpenAPI, a specification de OpenAPI, e também me entrega diversos endpoints onde eu posso fazer inserção de dados, consulta de dados, modificação de dados existentes, tudo isso é automatizado pelo Saffers.
Cyphers era um projeto que foi feito para uma empresa, o desenvolvedor teve autorização para abrir o código-fonte do software, e ele publicou no GitHub, e acredito que eu uso Cyphers desde 2018, talvez um pouco antes. Mas uma excelente biblioteca, muito bem documentada, e já contribuí com o desenvolvedor, a gente já teve algumas conversas, ele é um cara super solícito, assim, muito legal. Então é uma biblioteca que eu recomendo. Depois eu vou deixar os links, e dentro dos links tem o atalho para essa biblioteca que eu estou demonstrando para vocês. Então, o que a gente está passando por parâmetro aqui? Vamos de novo. A gente está passando o sample.api.py, estou passando a URI do banco de dados, eu estou dizendo em qual arquivo que eu quero que ele gere o arquivo models.py, né, em que lugar que isso vai ser gerado, e eu defino quais as tabelas específicas daquele banco de dados que eu quero expor usando a API do OpenAPI, ok? Como a gente viu, a gente já está executando aqui na janela de cima. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Eu não sei, eu acredito que o tamanho da letra esteja bom, mas se não tiver, por favor, me avisem aqui, pessoal do backstage, que eu aumento, não tem problema. Então, vamos lá para o nosso cliente do Insomnia. No Insomnia, a gente pode ver aqui que eu estou acessando direto o slash API, né, o barra API, que me fornece a documentação produzida automaticamente pelo Swagger, né, pelo OpenAPI Specification. Então, aqui a gente tem uma lista de todos os endpoints que ele me fornece. Eu não vou usar todos aqui, para fins de demonstração, eu vou usar apenas alguns. E eu já deixei aqui na receita do Insomnia alguns endpoints que eu vou utilizar. Como a gente pode ver aqui, eu estou usando o método search para a tabela artist. Então, o que eu tenho que passar para ele? Tenho que passar para ele um corpo em formato JSON, onde eu defino qual é o método que eu quero utilizar. Isso aqui é como se fosse um pseudo RPC, né? É tipo um Remote Procedure Call, só que ele é feito especificamente para os Cyphers. Isso aqui segue o padrão do OpenAPI Specification também. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo? Estou perguntando na query todos os artistas cujo nome tenha Jobim, né? Quando a gente executa isso aqui, ele vai fazer a consulta, né? E aqui a gente tem o resultado. Ó. A gente tem um objeto onde eu tenho data e vários atributos, o Artist ID, por exemplo, o nome do autor, o nome do artista, alguns links para self, que isso também faz parte da especificação interna do OpenAPI. Então, aqui eu encontrei o artista. Então, eu sei que o meu Artist ID é 6. Ou seja, esse é o identificador único do banco de dados que leva para o Antônio Carlos Jobim. Se a gente conferir aqui na base de dados, a gente vai ver que o Antônio Carlos Jobim está por aqui. E ele é o ID6. Ok, então ele está fazendo a consulta de maneira correta em tempo real no banco de dados. Vou voltar para o Insomnia. Outra coisa interessante de mostrar para vocês é que aqui, ó, fica logado aqui a chamada para o recurso, né? Ó, ele deu um post em Artist Search e retornou um 200, ok? Aqui a gente faz um get, onde eu posso filtrar por um artista específico. Ou seja, como eu sei que o Antônio Carlos Jobim é o ID6, eu vou passar um filter dizendo que eu quero filtrar todos os itens cujo Artist ID seja 6. E quando a gente executa ele me retorna todos os álbuns, né? Porque aqui eu estou pesquisando na tabela álbuns. Então, ele me retorna todos os álbuns que estão nessa base de dados onde tem o artista Antônio Carlos Jobim. Tem um álbum chamado Warner, 25 anos, e outro Tio Brasil, Disc 2. Ok? A gente também pode procurar trilhas específicas por um álbum. Eu vou pegar um álbum aqui qualquer, que é o álbum ID 8, né? E eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Trilha, onde eu filtro cujo álbum ID seja 8. E ele vai me trazer o quê? Obviamente, todas as músicas daquele álbum da Warner, 25 anos. Então a gente tem várias músicas bem conhecidas aí do Antônio Carlos Jobim, Desafinado, Garota de Ipanema, Samba de uma Nota Só, entre outros. Tá? E aqui a gente também pode fazer a captura de uma track específica. Né? Então eu tenho que filtrar dizendo que o álbum ID é tal e o track ID é 64. Ok? Isso aqui também vai funcionar direitinho. Aqui, no caso, eu já sabia que a track ID 64 era da Garota de Ipanema, e que ele está me trazendo todos os dados a respeito dessa trilha específica. Ok? Bom, então a gente sabe que a API está funcionando, e ela está funcionando de maneira dinâmica. Meu objetivo aqui não é ficar mostrando a API para vocês, eu quero mostrar a parte do Tavern, que é o que interessa, na verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui um contrato do Tavern que eu usei para fazer o teste desses endpoints específicos que eu mostrei para vocês no
no Insomnia, tá? Então a gente tem aqui na pasta tests, dentro do meu projeto, a gente tem um arquivo chamado testmusic.tavern.yaml. Esse é o formato que o Tavern obriga, tá? O final do arquivo tem que ter a extensão .tavern.yaml. Se não tiver .tavern, ele não vai encontrar esse teste para executar. O plugin está treinado para encontrar arquivos com extensão Tavern.yaml. Isso permite o quê? Uma flexibilidade a mais para que tu possa ter arquivos de teste normal, né? Ou seja, que não são testados pelo Tavern, e tu também possa ter testes testáveis pelo Tavern na mesma pasta, né? É por isso que ele diferencia. O que todo teste no formato Tavern tem que ter? Basicamente, ele tem que ter um test name, né? Que isso aqui é o que vai aparecer no relatório do PyTest depois. Eu deixei o strict false aqui para facilitar um pouco a minha vida também, mas ele, por padrão, ele está habilitado o strict para true. O que o strict significa? Strict significa o seguinte, que se eu fizer uma captura de um endpoint e a resposta não for exatamente a que está definida no contrato, aqui nessa seção response, que eu vou dar mais detalhes para vocês depois, o teste falha. Então eu deixei strict false para também não ter que ficar validando todos e o teste não ficar grande ou ruim de entender. Então, um teste do Tavern, ele é composto de vários stages, né? O que são esses stages? São fases que o teste tem que passar, né? Então, a primeira fase aqui, a gente está tendo certeza que a gente pegou o Artist ID correto. Então, o que eu tenho que prover para ele? Eu tenho que prover para ele as informações de request e de response. O que a gente precisa no request? Obviamente, o básico, né? Qual o URL que vai ser atingida, qual o método que vai ser utilizado nesse hit, e no JSON, eu digo qual é o formato da resposta que eu estou esperando, né? Então, aqui no caso, eu estou dizendo que eu quero dentro do JSON tem que ter um item chamado meta. Dentro desse item chamado meta, aliás, me perdoem, eu fiz confusão aqui, deixa eu voltar. O request, eu estou definindo o formato do request. Então, esse campo do JSON aqui, com meta, method, args and query, nada mais é do que uma tradução desse corpo aqui de JSON. Eu só converti ele de JSON para YAML para ficar lá do outro lado igual. Podem ver que os campos e os valores são iguais. Ok? Então, eu tenho que definir isso para que o request seja feito, né? Qual é o URL, qual é o método que vai ser utilizado e qual é o corpo de JSON que vai ser embutido nesse hit para que eu obtenha a resposta que eu estou procurando. Não é obrigatório JSON, obviamente. Ele também trabalha com campos de URL encoded, com form data, multipart form data. Quem trabalha com a parte de HTML e HTTP sabe do que eu estou falando. Ele também utiliza vários outros formatos. E o item de response diz qual é o status code que eu estou esperando desse teste, né? Depois que eu fizer o hit nessa API, qual é o status code que eu estou esperando. Isso permite que eu possa falhar testes, que eu possa receber um erro 500 ou um erro 400, enfim. E aqui sim eu defino o retorno desse dado, né? Qual é o formato JSON que eu estou esperando na resposta. E aqui eu estou dizendo, tem que vir um item data, dentro dele uma lista de atributos, e dentro dessa lista de atributos tem que ter um name, cujo nome é Antônio Carlos Jobim. E aqui tem um dos grandes poderes do Tavern, é essa parte do save aqui. O save, ele me permite gravar uma variável. Então eu posso guardar. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma consulta aqui usando JSON Patch. Aqui eu estou usando uma consultinha usando o JSON Patch. O que eu estou dizendo aqui? Me traz o Artist ID que tu encontrou nesse hit do endpoint e guarda ele numa variável temporária chamada Returned Artist ID. Onde é que eu vou usar ele? No segundo estágio do teste. Podem ver que eu estou usando ele aqui, ó. No final da URL eu estou passando a variável. Aí é só colocar a variável entre duas chaves e ele vai receber o valor daquele teste, armazenar na variável temporária Return Artist ID e vai fazer o mesmo hit aqui embaixo. E aqui os mesmos exemplos que eu mostrei para vocês, né? A ideia é mais ou menos a mesma. E aqui nesse segundo stage eu estou gravando uma segunda variável chamada Returned Album ID. Uma outra consulta em JSON Patch. JSON Patch é um formato para que tu possa fazer queries num objeto JSON completo, né? É uma biblioteca bem rica, bem completa. E o Tavern também é compatível com JSON Patch, então funciona bem direitinho. E aqui eu estou gravando a segunda variável que eu estou usando no terceiro stage, aqui, ó, Returned Album ID. Outro aspecto interessante que eu queria mostrar para vocês é que aqui nesse terceiro stage, nessa terceira fase desse teste,
eu estou dizendo que eu quero receber qualquer coisa em JSON. Ou seja, eu não estou preocupado em qual é a resposta JSON que ele vai me entregar, ou quais são os campos que estão lá dentro ou não. Eu uso esse marcador aqui com um ponto de exclamação anything, e o Tavern vai dizer assim, qualquer resposta JSON válida, eu vou fazer esse teste passar. É arriscado? É arriscado. Mas ajuda bastante na hora da gente montar exemplos e tu poder... às vezes tu tem estágios onde um depende do outro, e naquele momento, enquanto tu está escrevendo o teste, tu não está preocupado com o retorno. Tu só espera que tenha algum retorno. Depois tu vai ver, tu consegue voltar lá e melhorar e modificar o teu teste, né? E aqui é o último estágio, né? Onde eu usei o álbum ID que eu recebi de volta e faço o fetch de uma track específica. Podem ver que eu estou usando aqui também uma variável chamada returned album ID, que foi a que eu gravei aqui em cima, usando a propriedade save, né? Aqui, ó, é um exemplo de resposta completa, né? Ou seja, mesmo que eu tivesse com o strict true lá em cima, ele iria validar esse último estágio aqui. Os outros estágios não, porque eu só disse, tem pelo menos isso aqui, ele retorna. E aqui não, aqui eu estou dizendo, tem que ter todos esses campos aqui para validar o meu teste, né? E para finalizar, eu vou executar o PyTest. Para fazer esse teste ser interpretado e executado, né? Basta executar PyTest na pasta, no teu projeto, onde está o teu virtual environment, e as bibliotecas, as dependências já estão instaladas. No caso aqui, eu pessoalmente uso o Poetry, que eu acho, para mim, é um dos melhores gerenciadores de pacote de Python que fizeram. Ele é extremamente elegante, fácil, e agora ele também permite paralelismo. E executando o PyTest, a gente tem o resultado dos testes. Como vocês podem ver, ó, eu vou fazer isso aqui em câmera lenta de novo, vou dar uns enters aqui, só para subir um pouco o terminal. Vocês podem ver que o teste foi efetivamente executado. Ó. Podem ver que ele bateu no barra search, bateu lá consultando com o ID6, depois com o ID8 e depois com o ID64 e retornou 200 em todos, então todos os meus testes passaram. E é isso. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui rapidinho. Sacrifiquei alguns deuses da demonstração e tudo deu certo, estou feliz. Então, o que eu demonstrei para vocês foi exatamente isso aqui, né? A gente executou uma API REST de exemplo, que foi construída dinamicamente usando essas ferramentas que eu já descrevi para vocês. Mostrei um contrato de YAML no formato do Tavern para fazer hits nessa API REST e fiz a exibição do arquivo YAML e as características principais dele. Eu não bati nem na ponta do iceberg aqui, tá, pessoal? O Tavern é uma biblioteca extrema, como eu falei, extremamente extensível, capaz de fazer um monte de coisa, ele é muito mais complexo do que esse iceberg, essa pontinha do iceberg que eu mostrei para vocês. Aqui tem os links para referência, eu vou tornar toda essa documentação, apresentação, tudo isso eu vou tornar disponível no meu canal do GitHub, tá? Se o pessoal do Backstage puder colocar aí, o meu Twitter handle é esse aí, eu acho que eles conseguem exibir aí na tela, eu acabei não conseguindo, eu esqueci de botar na apresentação. Mas aqui tem alguns links para a biblioteca Tavern, para o Saffers, para o PyTest, para a SQL Alchemy, né, que são as dependências que eu utilizei, entre outras. E é isso. Esse é o meu e-mail da empresa. Quem quiser entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, por favor, fico à disposição. E estou muito feliz de participar no Latinoair, é uma honra para mim, agradecer o Ciríaco, toda a equipe de Backstage, o carinho, a atenção. É a minha segunda vez participando do evento. A primeira vez que eu palestrei na minha vida foi no ano passado. Apesar de eu já participar de organização de eventos há alguns anos, eu participei da organização do FISL também. E é uma honra, eu fico... realmente é uma maneira de eu poder devolver para a comunidade tudo que a comunidade de software livre já me deu. E a minha singela ajuda e contribuição está aqui. Obrigado para todo mundo, para quem assistiu. E fico à disposição para qualquer dúvida ou outro tipo de contexto. Muito obrigado e boa tarde.